Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. E a passagem que nós vamos refletir, ou a partir de qual passagem iremos refletir essa noite, é dos versículos 13 a 34. Então, Mateus 12, dos versículos 13 a 34. E eu dei o título a essa mensagem de A Lei Maior. Então, quando você estiver refletindo sobre o que a palavra de Deus tem a dizer, pense a partir dessa frase, a lei maior. É disso que nós vamos falar essa noite. Versículos 13 a 15, a palavra de Deus diz assim: Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Esses se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Quando nós chegamos nesse trecho, nós já vimos tantas coisas aqui na caminhada com Jesus Cristo, através do Evangelho de Marcos, ou como Marcos propõe essa aventura do Evangelho aqui em Jesus Cristo. Mas quando nós chegamos aqui, nesse trecho especificamente, nós vamos lidar com 3 abordagens diante de Jesus. 3 grupos diferentes, 3 grupos de pessoas diferentes, vão chegar até Jesus com questionamentos diferentes. E o que desde já é importante nós termos em mente, como sempre, e todas as vezes que nos colocamos diante da palavra de Deus, é que o que nós vamos ouvir essa noite não diz respeito a opiniões humanas. Isso não nos interessa, ou não nos interessa tanto. O que nós vamos ouvir aqui não diz respeito ao que eu tenho a dizer, mas o que Jesus tem a dizer sobre cada um desses assuntos. O que Jesus tem a dizer, mantenha isso em mente, aos líderes religiosos da época e como isso se relaciona com a nossa realidade nos dias de hoje. A primeira indagação vem aqui nos versículos 13 a 15, primeiro com uma lisonja, né? Os herodianos e os fariseus chegam elogiando Jesus, falando: bom mestre, sabemos que é íntegro, sabemos que o Senhor não te deixa influenciar por ninguém, não te prende à aparência dos homens. Ou seja, eles vão amarrando Jesus aqui com elogios. E é quase como se eles estivessem falando: nós sabemos que o Senhor não se importa com a opinião de ninguém, que o Senhor não tem rabo preso com ninguém, então a gente só tem uma pergunta simples aí para fazer. E sabemos que o Senhor vai ser direto na sua resposta. Antes de nós falarmos sobre a pergunta e sobre a resposta, é importante nós entendermos algumas coisas aqui. Os líderes religiosos de Israel, você se lembra, eles estavam furiosos com Jesus. E qual era a única coisa que os impedia de apanhar Jesus? Qual era a única coisa? Era o povo. Porque enquanto os líderes religiosos odiavam Jesus, o povo amava Jesus. Porque Jesus andava no meio do povo, Jesus curava, Jesus ensinava, Jesus realizava milagres, Jesus amava, Jesus cuidava das pessoas, Jesus lidava com misericórdia, com compaixão e com graça, Jesus ensinava com tal autoridade como jamais vista em Israel. E isso colocava em xeque toda uma lógica e um sistema de poder dos líderes religiosos da época. Então, o amor das multidões por Jesus é inversamente proporcional ao ódio dos líderes religiosos por ele. A única coisa que ainda não permite que eles façam qualquer acusação, ou mais do que isso, a única coisa que impede que eles apanhem Jesus de fato é a própria opinião pública. Por isso eles chegam falando desse jeito. Sabemos que o Senhor não se importa, que o Senhor fala a verdade e que está tudo certo. Então nós temos uma pergunta: qual é a ideia deles aqui? A ideia é óbvia, é colocar Jesus em descrédito diante da multidão. E o negócio é tão absurdo que 2 partidos, por assim dizer, que são rivais, se juntam aqui: os herodianos e os fariseus.
Os herodianos, eles eram traidores da nação. Herodianos, por causa de Herodes, eles trabalhavam para Herodes, o rei dos judeus, mas, bem a verdade, como Herodes era um vendido a Roma, os herodianos, da mesma maneira, trabalhavam lado a lado com os romanos, então eles eram traidores da nação. Eles serviam como uma espécie de espiões ali no meio do povo, sabe? Quando Roma queria saber o que estava acontecendo, qual era o boato que estava rolando, eles iam para os herodianos e falavam: e aí, quem que está dando problema? O que está acontecendo lá naquela terra? Os herodianos eram carnais, extremamente materialistas, e eles visavam meramente o poder. Não é que eles eram fiéis aos romanos, é que eles precisavam dos romanos. Até tinha um desejo nacionalista deles, que um dia eles pensavam em tornar-se independentes. Mas enquanto isso não acontecia, eles serviam a Roma, e era um grupo muito mais político do que religioso. Só que os fariseus eram o outro lado da moeda. Os fariseus odiavam Roma. Os fariseus, eles queriam não apenas a independência política de Israel, mas os fariseus, eles criam num Deus soberano, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel. E eles não conseguiam conceber a ideia de que um império dominasse sobre o povo de Deus. Os fariseus, eles ficaram taxados nos evangelhos, você sabe disso, como hipócritas, mas eles não começaram assim. Eles começaram como um grupo em meio à nação de Israel, um grupo religioso, um grupo restrito, inclusive, que tinha o desejo de preservar a lei, porque a lei e a tradição haviam sido deturpadas. Era a elite religiosa de Israel e estão aqui também para apanhar Jesus. Então, dois rivais, dois inimigos que se juntam para apanhar Jesus e colocá-lo em descrédito. E a pergunta parece simples, né, gente? Eles chegam e perguntam para Jesus: Jesus, vem cá, é certo pagar impostos? Pergunta simples, sim ou não, é certo ou é errado, né? Se eu perguntasse aqui, e aí, é certo pagar impostos? Pode haver divergência, mas está tudo certo, não parece ser uma questão tão polêmica assim, a não ser que nós a polemizemos. Mas o que é interessante é que esses grupos eles tinham posições distintas, inclusive nisso, porque os herodianos não tinham muito problema com impostos. Eles viviam às custas dos romanos. Já os fariseus odiavam pagar impostos. Não apenas pelo dinheiro em si, porque só para você ter uma ideia, era taxado 10% de tudo que eles plantavam, seus grãos. Era taxado em 20% todos os frutos que eles colhiam. O imposto de renda era sobre 1% de tudo que eles ganhavam, ou 1% de tudo que eles ganhavam ia para o Império Romano, fora alguns impostos gerais. Um denário, que é o equivalente a uma diária de um trabalhador braçal por ano, de homens de 12 a 65 anos, e para as mulheres de 14 a 65 anos também pagavam um denário. Então tinha uma carga tributária. Mas a questão para os fariseus não era tão essa. A questão era o peso simbólico, de novo, de o povo de Deus ter que se ajoelhar diante de um império ímpio como o Império Romano. E pior, os impostos tinham que ser pagos em moeda romana. E nós vamos ver aqui no nosso texto que na moeda romana, qual era o rosto que estava cunhado ali? O de César. César Augustus. E isso não é nome, isso é status de divindade. E do outro lado da moeda estava escrito Pontífices Maximus, ou seja, o sumo pontífice, o grande sumo sacerdote do império. E, portanto, do mundo, porque o Império Romano era o império dominante. Então, não apenas eles tinham que pagar aqueles impostos, mas para os judeus mais tradicionais, aquilo era uma idolatria sem tamanho. Era uma afronta para eles e para a religião judaica. Então, esses dois se unem, mesmo com posições antagonistas, e eles colocam Jesus aqui numa sinuca. Porque se Jesus responde, sim, é certo pagar os impostos, o que acontece? Ele perde o apoio popular. O povo que ama Jesus vai achar que Jesus agora é um vendido a Roma. Fala, mas não acredito, ele que fez tanta coisa, agora está se dobrando diante dos romanos. Nós pensávamos que ele seria o instrumento da nossa libertação. Acabou ali. Mas se ele dissesse não, para deixar o povo feliz, o que os herodianos iam fazer?
chegar para Roma e denunciá-lo como um rebelde e como um agitador. Falou, ó, tem um camarada lá em Israel e ele está falando que está errado pagar impostos e tem gente pra caramba que segue ele, vai dar problema esse negócio. Então, humanamente falando, não tem resposta boa aqui. É uma situação que ou você perde, não tem como ganhar. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 15. Mas Jesus percebendo a hipocrisia, Jesus percebendo a encenação deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou, de quem é essa imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Jesus dá uma resposta que não tinha como ele ter dado essa resposta, senão por sabedoria divina. Porque se ele respondesse só sim ou não, como eu disse, causaria problema de qualquer maneira. Mas Jesus, ele usa inclusive, quando você lê no original, você entende melhor, é um jogo de palavras aqui. Qual é o jogo de palavras? A pergunta deles é a seguinte, é certo pagar impostos a César? Eles usam a expressão pagar. Só que quando Jesus responde falando deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus, ele usa uma expressão que na verdade não é paguem a César e paguem a Deus, é devolva a César o que é de César e devolva a Deus o que pertence a Deus. Isso, quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, eu estava até lendo outro dia, não sei se você tem acompanhado, há um movimento popular de que as igrejas deveriam ser taxadas. Aliás, eu não sei nem se você sabe, mas igrejas não pagam impostos e não são tributadas a partir das doações que são feitas pelos membros. Não é só igreja evangélica, é um princípio de liberdade religioso, de modo que instituições religiosas não são tributadas. E o porquê isso acontece? Essa isenção não apenas para a liberdade religiosa, mas é porque entende que a igreja é agente promotor de benefício para a sociedade. Em resumo, igrejas, sejam evangélicas, católicas ou de quais ordem pertencerem, elas não são tributadas nas suas doações porque o governo entende que é papel da igreja promover benefícios à sociedade. Isso não apenas é uma questão governamental, mas isso é questão de evangelho. Você sabia que foram os cristãos, através dos séculos, que construíram escolas? Você sabia que foram cristãos que construíram hospitais? Vocês sabiam que foram os cristãos, através de toda a história, que pensaram, não, o pessoal tem que trabalhar não, vamos construir creche. É coisa de cristão. E não é porque nós somos obrigados a fazer isso a partir de uma isenção tributária, é porque isso é inerente ao espírito do Evangelho. De modo que quando eu ouço um cristão falando, não é legal você promover obras sociais, porque isso corre um risco de tornar-se um assistencialismo, eu não sei o que eu penso diante disso, porque não houve uma compreensão do Evangelho em si. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Aliás, quando nós falamos do reino de Deus que há de vir, o reino milenar de Cristo Jesus é um reino de paz, de justiça para todos os homens. Eu ousaria dizer que mais do que justiça, é um reino de equidade. É um reino de equidade. Então, quando nós olhamos para os desafios da sociedade, é óbvio que nós não conseguiremos atacar todos os problemas e solucioná-los a todos. Mas é óbvio também que a partir do Espírito do Evangelho de Cristo que opera em nós, nós temos que ser resposta de Deus para aquele que sofre. O profeta Isaías falou isso e Jesus Cristo também disse na inauguração do seu ministério, o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim e Ele me ungiu para cuidar dos pobres. Ele me ungiu para libertar os cativos. Ele me ungiu para dar vista aos cegos. Então, isso tudo está muito claro. Idealmente, voltando agora para a lógica dos nossos tributos e dos nossos impostos, tudo quanto nós contribuímos, isso deveria também voltar em benefício à sociedade, idealmente.
É claro que isso não acontece como deveria. E aí nós podemos olhar, sobretudo na situação conturbada que o nosso país tem vivido, né? De entra governo, sai governo, a gente fica incerto, não sabe se quem estava vai voltar ou se quem está vai continuar, ou se os dois vão sair, vai vir outro. Tá uma doideira esse negócio. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos divididos em opiniões, mas o ponto é que nós podemos olhar para toda ilegalidade, para toda corrupção que é sistêmica, e nós podemos pensar, não é certo que eu contribua com o meu dinheiro e, sei lá, se é governo A, B ou C, vai roubar. Mas a palavra de Deus fala sobre isso. Você quer governo mais opressor do que o Império Romano? Que roubava o que você tinha, roubava a tua terra, roubava tudo que você possuía, roubava teus filhos, estuprava tuas mulheres. Aí chegam para Jesus e falam, é certo a gente pagar algo para esse governo opressor. E aí Jesus fala, devolve o que você tem que devolver. E aí o Paulo entendeu isso, porque ele escreve em Romanos capítulo 13 que nós devemos nos sujeitar às autoridades governamentais. Paulo entendeu isso porque ele escreve a 1 Timóteo 2 e nos ensina a orar pelos nossos governantes. Eu sei que às vezes é difícil orar pelos nossos governantes. Talvez as nossas orações, às vezes, elas deveriam se parecer mais como algumas orações de Davi nos Salmos, né? Deus, acaba com eles, quebra os dentes deles. Davi orava assim, né? Então, desculpa, Deus, eu estou obedecendo, eu estou orando. O Senhor não falou como. Não, tem que orar para que eles possam ir bem, porque quando eles governam com justiça, o povo vive em paz. Nosso povo sofre. Pedro também fala sobre isso. E eu não quero aqui construir uma tese de defesa governamental, seja ela qual for, mas a partir da palavra de Jesus, e é isso que é importante. E por isso que eu comecei falando não aquilo que nós pensamos, mas o que Jesus tem a dizer. Se nós perguntássemos a Jesus hoje, Jesus, é certo nós pagarmos esses impostos, a carga tributária é pesada? Não, essa é outra discussão. Também acho que é demais, mas é certo. Aí Jesus fala, não, a gente não está falando de pagar, a gente está falando de devolver. Devolver para o benefício da sociedade. E aí Jesus, ele vai além. Ele vai além. Porque quando ele olha para aquela moeda, fala, o rosto de quem está aí estampado? Não é de César? Então devolve para César o que é de César. Mas devolva também a Deus o que é de Deus. Quando é que nós não precisamos mais nos submeter às autoridades governamentais? Há um ponto onde isso acontece? Sem dúvida. Quando a lei dos homens tenta se sobrepor à lei de Deus. Você se lembra lá de Atos capítulo 5, 27 a 29? Os apóstolos são proibidos de proclamar Jesus Cristo. O que eles falam lá? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Quando os nossos governantes estão legislando em contraponto aos princípios da palavra de Deus, não apenas é nosso direito, mas é nosso dever levantarmos a nossa voz e dizer, não, isso está errado. E não importa quantas pessoas, não importa se todo mundo diga que é certo. Se a palavra de Deus disse que está errado, está errado. Não importa se o senso comum e se o politicamente correto me manda dizer que é certo. Se a palavra de Deus diz que está errado, eu vou morrer dizendo que está errado. Nós somos cristãos. Nós somos o povo da Bíblia. E nós seguimos aquilo que Cristo tem a nos dizer. Nós temos vivido tempos tenebrosos. E quem sabe Deus vai ainda nos dar muitas oportunidades de levantar a nossa voz para poder olhar e dizer, isso aí está errado. E isso nós não aceitamos. Qual é a imagem que está na moeda? É a de César. Então devolva a César o que é de César. Mas é como se Jesus também perguntasse para eles e para nós, qual é a imagem que está estampada em você? Porque para César nós devolvemos parte daquilo que temos. E para Deus, o que nós entregamos a Deus? Tudo o que somos. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é o selo da promessa. Ele está em nós, ele nos marcou.
Ele é o penhor da nossa salvação. Então, qual é a imagem em nossas vidas? Nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? Da Trindade. Então, Jesus não está falando apenas de uma lógica retributiva governamental, mas Ele está trazendo também para o âmbito da espiritualidade. E qual marca foi colocada em você? Viva por essa realidade. Devolva a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo o que somos e tudo o que temos. Depois, versículo 18, um segundo grupo se aproxima de Jesus, os saduceus, que dizem que não há ressurreição. Aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos, o segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O segundo o mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos, finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Então, os saduceus, o texto diz, eles não creem em ressurreição, diferentemente dos fariseus. Não creem em anjo, não creem em demônio, não creem em ressurreição, não creem em nada. Eles olham apenas para o Pentateuco, eles praticamente ignoravam os profetas, e eles abraçavam o Pentateuco apenas como um código moral, uma conduta de vida do que fazer como certo ou como errado. E por não crer na ressurreição, eles chegam aqui diante de Jesus querendo zombar de Jesus, dando um exemplo absurdo. Porque na lei, lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 7 a 10, fala sobre isso, o livro de Levítico fala sobre isso, exatamente o que eles estão trazendo. A lei dizia o seguinte: se tem uma pessoa, um homem casado com uma mulher, ele morre sem deixar filhos homens. É responsabilidade, por mais doido que isso possa soar para a gente, é responsabilidade do irmão tomar a viúva em casamento e ter filho homem com ela. Para quê? Para que a família não acabe. É uma ideia de perpetuação, é uma ideia de genealogia. Tinha que ter um filho homem para carregar o sobrenome da família, por assim dizer. E eles vêm com esse exemplo absurdo, de que um homem se casou, morreu, o segundo casou, morreu, o terceiro casou, morreu, o quarto casou, morreu, o quinto, o sexto e o sétimo morreu, e aí a mulher morreu, e aí com quem que ela é casada? É um exemplo absurdo para colocar Jesus de novo em descrédito, agora no que diz respeito à doutrina. Mas Jesus ele dá uma resposta para eles também sensacional, que ninguém ousara falar com esses caras desse jeito. Jesus olha para eles e fala o seguinte: vocês estão enganados, vocês não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês não entendem nem de Bíblia nem de Deus. Então o problema de vocês é esse. Aí vocês querem discutir de Bíblia e de Deus comigo. Vocês não entendem nem de um nem de outro. Eu imagino, sabe, aquela coisa de escola, um menino fala uma coisa para o outro, uma menina fala coisa para o outro, eu imagino a multidão, não deixava. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Entendeu? Porque tem gente ouvindo essa conversa aqui. E ninguém é doido de falar com esses caras, tal como Jesus está falando aqui nesse momento. E ele fala, não, vocês não entenderam. Aliás, hoje é dia dos namorados, eu tenho uma novidade para você, caso você não saiba. Para alguns isso pode ser uma boa novidade, para outros uma novidade ruim. Você não estará casado eternamente, amém ou não? Dependendo do sorriso do teu marido e da tua esposa, depois a gente conversa. Você que fala, vou te amar por toda a eternidade. Não, eternidade não, até morrer. Já está bom também, né? A minha esposa eu queria... Ela não está aqui, mas está gravando. Minha esposa eu queria ser casado por toda a eternidade. Beijo, amor, quando você ver essa mensagem. Mas não vai ser assim. Não vai ser assim. Jesus está falando que a vida eterna não diz respeito a relações conjugais, diz respeito a um relacionamento pleno com Deus e uns com os outros.
E aí Jesus acaba com a questão e fala: vocês estão falando de mortos, mas Deus é Deus de vivo. Por quê? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Então Jesus está usando exatamente o argumento que eles estão tentando descredibilizar para dizer o como eles são desconhecedores da verdade de Deus. E aí, diante dessa realidade, quer dizer, dois questionamentos completamente diferentes, de pessoas que estão tentando apanhar Jesus e descredibilizá-lo. Mas olha a partir do versículo 28 o que acontece. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Então, provavelmente, esse homem estava ouvindo toda a conversa. Ele ouviu a conversa de Jesus com os herodianos e com os fariseus. Ele ouviu a conversa de Jesus com os saduceus. E notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Diferente dos outros grupos, esse é um questionamento genuíno. Esse homem chega aqui, ele é um mestre da lei, o texto diz, provavelmente um escriba. Os escribas eram aqueles responsáveis por fazer a transcrição das escrituras, homens zelosos, homens que realmente amavam a palavra de Deus. Então esse mestre da lei, ele ouve a maneira como Jesus fala, ele ouve a maneira como Jesus responde a esses grupos que eram as elites políticas e religiosas da nação de Israel. Ele vê Jesus desmontando todo um sistema diante dos seus olhos, e ele genuinamente, ao que tudo indica, chega até Jesus e ele pergunta: Jesus, por favor, o que é mais importante? Os fariseus olhavam para as Escrituras como um código de lei cerimonial. Os saduceus olhavam para as Escrituras como um código de lei moral. Ou seja, os fariseus, eles olhavam para a palavra de Deus e eles pensavam: o que eu posso comer, o que eu não posso comer? Que dia eu posso trabalhar, que dia eu não posso trabalhar? Quem eu posso tocar, quem eu não posso tocar? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Tudo diz respeito a leis cerimoniais. Eles olhavam para os discípulos de Jesus, porque lavavam ou não lavavam as mãos antes de comer, cerimonialmente falando, e acusavam. Eles olhavam para os discípulos de Jesus fazendo uma colheita no sábado e acusavam, falavam: não, está errado esse negócio. Sábado você não pode fazer nada, sábado é um dia sagrado, sábado não pode colher. Já os saduceus falavam de toda a conduta moral. Eles estavam se perguntando: o que a gente não pode fazer? O que é pior? É cobiçar? O que é pior? É assassinar? O que é pior? É adulterar? O que é pior? É construir ídolos? O que é pior? É usar o nome de Deus em vão? É jurar falsamente? É dar falso testemunho do meu próximo? Então esse rapaz aqui, quando ele pergunta para Jesus aquilo que ele pergunta, nós temos que entender que essa pergunta vem carregada de muita coisa. Era um rapaz genuíno. Era alguém que só queria conhecer a vontade de Deus. Você já conheceu gente assim? Gente oprimida pela lei, mas gente que é honesta diante de Deus. Gente que está debaixo de um jugo enorme, mas que tudo o que quer saber é o que precisa fazer para agradar ao Deus da eternidade. E esse rapaz, ele chega aqui e ele está se perguntando isso. Ele está se perguntando: mas é sábado ou é domingo? Eu posso comer porco ou não posso comer porco? Eu posso lidar com gentios ou não posso lidar com gentios? Aqueles 10 mandamentos lá, qual que é o mais importante? Em resumo, ele está perguntando: o que é que eu preciso fazer? E aí a resposta de Jesus desmonta ele, como desmontaria qualquer um de nós. Esse é o ápice do nosso texto. Porque enquanto ele está se perguntando o que eu preciso fazer, Jesus responde: ame. Simplesmente ame. Não é que dia você adora, não é que tipo de comida você come, não é em quem você encosta. Não é se você é capaz de obedecer todos os ritos e os regulamentos. Não é se você vai ser perfeito segundo o padrão da lei, porque o padrão da lei é exatamente para mostrar que você não consegue. É como se Jesus estivesse falando: eu não vim para dizer que tipo de obra vocês têm que realizar, eu vim para mostrar que tipo de gente eu quero que vocês sejam. E como isso é libertador, gente? Como isso é libertador?
Porque talvez alguns de vocês passaram por esses ambientes escravizadores, onde te disseram que se você fizesse isso, isso, isso e aquilo, Deus iria se agradar de você. E se você fizesse isso, isso, isso e aquilo, Deus ia te amaldiçoar, não apenas você, mas gerações além. E você, com um coração genuíno de quem tenta buscar a Deus, e de quem tenta obedecer a Deus, e de quem tenta seguir a cartilha de um sistema religioso proposto até você, chegou um momento em que você viu que você não dava conta. Talvez você está vivendo isso ainda hoje. Talvez você venha para a igreja para aliviar a tua consciência, para aliviar a tua culpa, porque durante a semana você peca e aí domingo é dia de pedir perdão. Há pessoas entre nós que ainda vivem aprisionadas por essa lógica da religião. E Jesus, ele nos liberta dizendo exatamente isso. Não é o que vocês têm que fazer, porque a obra não é vista como fonte de virtude. Mas a obra é consequência de uma natureza transformada, e nesse sentido não há obra maior do que o amor de Deus através de nós. Não há nenhum justo, nenhum sequer. O que nós precisamos fazer? Amar e ser amados. E o Paulo entendeu isso. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala de diversas manifestações de pretensas espiritualidades e altruísmos, quando ele diz: nem que eu falasse línguas estranhas. Quão estranhas? De homens e de anjos. Se não fosse por amor, não valeria nada. Nem que eu pegasse todo o meu dinheiro e numa atitude altruísta, numa atitude bondosa e generosa, e desse todo o meu dinheiro aos pobres, e desse o meu corpo para ser queimado como um sacrifício, se isso não fosse motivado por amor, não teria valor algum. E aí nós lidamos com pessoas que estão numa peregrinação espiritual a partir de uma lógica religiosa, e as pessoas pensam que é aquilo que elas fazem ou deixam de fazer. E aí tem gente que amarra fita, tem gente que constrói estátua, tem gente que sobe escada, tem gente que faz voto, tem gente que faz promessa. Tem gente que faz uma série de coisas, tem gente que está se penitenciando, tem gente que entendeu que não consegue e aí se sente mal porque não consegue, e se sente o pior ser humano da face da terra porque lida com outras pessoas que são mentirosas e hipócritas e dizem que conseguem, mas também não conseguem. Só que porque elas estão num ambiente adoecido pela religião, elas vão olhar para o outro como um arauto de espiritualidade e não sabem que aquilo é uma ilusão. São os neofariseus e os neossaduceus. São esses religiosos que mudam o tom de voz para orar. São essas pessoas que parecem que não têm pecado algum. São esses que querem gerar sobre nós uma perfeição que não existe. E a esses Jesus falaria: vocês não estão entrando no reino de Deus, vocês não vão deixar ninguém entrar. Quando na verdade o convite de Jesus Cristo é: você está cansado? Venha até a mim. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Qual é o maior mandamento? No que se resume toda a lei? Jesus diz: ame a Deus. Ame a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. Ame a Deus com todo o teu coração. Ame a Deus com toda a sua alma. Ame a Deus com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Fala de um amor arrebatador aqui. De modo que, se antes nós éramos opressos por sistemas criados por homens, agora nós somos apaixonados porque o amor de Deus nos alcançou. E isso não pode nos permitir viver um cristianismo inerte. Porque se você foi alcançado e arrebatado pela glória de Deus, agora sim você está se perguntando: como eu posso demonstrar esse amor? Não por obrigação, mas porque eu preciso, eu quero. Ele me amou de tal maneira que eu quero respondê-lo também em amor. O bispo Agostinho de Hipona, por vezes chamado Santo Agostinho, ele tem uma frase emblemática. Ele diz: ame a Deus e faça o que você quiser. Ame a Deus e faça o que você quiser.
Alguém vai olhar e, a uma primeira vista, vai pensar, mas espera aí, que absurdo é esse fazer o que você quiser? Então, o fazer o que você quiser está condicionado ao amor a Deus. Porque se nós amamos a Deus, João ele vai falar que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, se nós amamos a Deus, nós podemos viver da maneira que quisermos. Por quê? Porque a maneira que desejarmos viver nada mais é do que uma consequência dessa vida amorosa diante de Deus. Então, agora o que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer tudo que agrade a Deus. Como é que eu vou querer pautar a minha existência? Eu vou querer pautar a minha existência de modo que Deus vai olhar para mim e vai enxergar em mim, não apenas por uma lógica condicional, mas por uma lógica de geração e uma lógica de natureza, vai falar, esse é meu filho amado em quem eu me agrado. Porque eu entendi que ele já se agrada em mim antes de eu fazer qualquer coisa. Então eu faço porque ele já se agrada em mim. Não é que eu vou viver para ganhar, mas é porque a vida eterna me alcançou. Agora eu quero viver em resposta a isso. Amar a Deus de todo o nosso coração é filtrar nossa vida pelo coração de Deus. E veja como o tipo de amor que Jesus propõe envolve nossas emoções, nossos pensamentos, e transcende inclusive a nossa realidade material e física, porque alcança até a nossa alma e faz com que amemos de todas as forças. Não por peso ou não por culpa, mas por amor. E aí é interessante que Jesus adiciona um segundo mandamento, embora ele não tenha sido questionado sobre isso. Porque a pergunta é, qual é o maior mandamento? Se Jesus falasse, ame a Deus acima de tudo, está respondido, tá ou não está? Pronto. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Não tem nenhum mandamento maior que esse. Mas ele fala, mas o segundo é semelhante a esse. O segundo está conectado a esse, que é o quê? Ame o próximo como a você mesmo. Mateus 7, versículo 12 diz, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Esse pensamento de Jesus é revolucionário, porque antes dele outros pensadores já haviam dito o seguinte, não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a si mesmo. Já ouviu isso? Então isso funciona basicamente assim. Eu não quero ser prejudicado, então não vou prejudicar esse meu irmão. Eu não quero que ele se meta na minha vida, então não vou me meter na vida dele. Só que o Evangelho não é vivido a partir de uma negativa. O Evangelho é experimentado a partir de uma proatividade da nossa existência. De modo que não é apenas aquilo que eu não faço, mas é aquilo que faço que importa. E Jesus está falando isso. Ame como você gostaria de ser amado. Perdoe como você gostaria de ser perdoado. Cuide como você gostaria de ser cuidado. Exerça misericórdia como você quer que exerçam misericórdia a você. Demonstre graça como você quer que graça seja demonstrada a você. É disso que Jesus está falando. E aí eu amo a atitude do jovem aqui. Esse jovem, logo após a resposta de Jesus, no versículo 32, ele diz, muito bom, ou muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Olha o que tinha na mente desse jovem. Repito, ele era alguém que carregava um peso e um jugo, mesmo sendo genuíno. E essa resposta dele, sabe quando você tem aquele sentimento, é isso, eureka? Sabe, ele ouve Jesus falando, e diante da resposta de Jesus, ele fala o seguinte, é isso. É verdade, é isso, agora tudo faz sentido. É como se ele estivesse dizendo, de que adianta toda a lei moral? De que adianta toda a lei cerimonial? De que adianta tudo isso se não for motivado por amor? De que adianta fazer sem ser? De que adianta ser conduzido de fora para dentro se o que vale é de dentro para fora? E nós pensamos que uma mudança estética às vezes nos é suficiente. Não é para isso que Jesus veio.
Jesus não veio para passar um verniz. Jesus veio para desconstruir tudo e construir tudo novo, de modo que a única maneira de entrar no reino dos céus é morrendo para si mesmo e nascendo novamente no Espírito. Não é reforma, é morte e novidade de vida, porque fazer sem ser é religiosidade vazia. E se nós nessa noite, para encerrar, nós pudéssemos perguntar a Deus: ok, Deus, eu consigo te amar, mas esse negócio aí, como é que é na prática? Como é que eu te amo na prática? Porque nós falamos, né? Nós falamos que amamos a Deus, nós cantamos que amamos a Deus, nós cantamos que adoramos a Deus, nós falamos que queremos servir a Deus. E se Deus estivesse aqui, assim, Ele está, né? Mas é que a gente não consegue ver. Mas Deus estando aqui, a gente conseguindo ver, e a gente pudesse perguntar: Deus, eu tenho algumas perguntas para o Senhor. Ele falaria: pois não, estou aqui para responder. E aí, de repente, a gente perguntaria: Deus, como é que eu demonstro amor por Ti? A resposta de Jesus reflete qual seria a resposta de Deus. Ame esses daí que estão ao teu redor. Ame cada um dos meus pequeninos. Ame cada um que passar pelo teu caminho. Tá, mas Deus, como é que eu te sirvo? Então, serve os teus irmãos. Serve aquele que precisa de você. Seja um ombro para quem chora. Leve comida ao faminto. Leve um agasalho para aquele que está com frio. Seja resposta minha na humanidade. Ok, Deus, mas como é que eu te adoro? Eu canto músicas para o Senhor para te adorar? Não, então música é legal também. Mas se você quer me adorar de verdade, leve a boa notícia para o mundo de que há uma esperança, que eu mandei o meu filho. Se você quer me adorar de verdade, me adore em espírito e em verdade, em tudo que você fizer, em cada relacionamento que você desenvolver, por todos os dias da sua vida, porque não há adoração maior do que a vida do outro. Não há como você me alegrar mais e me abençoar mais do que refletindo ao seu semelhante aquilo que você viu no meu filho. Porque aí a gente se pergunta: mas tá, eu consigo conceber um pouco disso, mas Deus, eu não consigo amar desse jeito que o Senhor me propõe a amar. E Deus diria: é verdade, eu sei, meu filho. Eu sei que você não consegue. É por isso que a gente vai fazer o seguinte: estou enviando meu filho, para que olhando para ele, você saiba o que o amor é de verdade. Eu estou enviando meu filho, e aí você imagina o Deus Filho se desprendendo de toda a sua glória e diminuindo a tal ponto de caber numa manjedoura. O Deus Filho que é revestido de toda a glória, de toda a riqueza e de toda a majestade, nascendo no meio de animal. E crescendo, e se desenvolvendo, e caminhando entre nós, e nos ensinando, e sendo pendurado numa cruz, e sendo severamente açoitado, e tendo sua testa perfurada, tendo suas mãos e seus pés cravados, sendo zombado, sendo cuspido, sendo esbofeteado, tendo sua barba arrancada. E quando ele abriu a boca, ele não abre a boca para amaldiçoar os seus algozes, mas abre a boca para pedir e suplicar ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não fazem ideia do que eles estão fazendo. E naquele momento, quando Jesus orava dessa maneira, ele não orava apenas pelos romanos, ele orava por mim e por você, porque sem Deus nós não temos ideia do que nós estamos fazendo. E quando Jesus abriu os braços naquela cruz, nos seus braços ele sustentou todo o pecado de toda a humanidade. Ele suportou toda a dor. Ele suportou inclusive a morte por um poder maior do que a morte. E o que é que pode ser maior do que a morte? O amor. Tudo ele suportou em amor, por mim e por você. E se nós perguntássemos, então, como é que eu amo Deus? Deus diria: ame como meu filho amou. E aí nós falaríamos: mas nós não conseguimos. E aí Deus disse: eu sei, é por isso que eu estou colocando meu filho para morar dentro de você, porque agora é ele amando através de você, porque sozinho você não consegue.
A única maneira de você conseguir amar é eu entrando em você. E é isso que eu vou fazer. Através do meu Espírito. Para que não apenas você me ame, mas para que você cumpra a única lei que importa, que é a lei do amor. Para que você demonstre o seu amor por mim, amando aqueles que eu colocar no seu caminho. Como a humanidade precisa ouvir isso? Você deve ter visto no noticiário uma barbárie que aconteceu na cidade de Orlando, onde um louco entrou numa boate e matou 50 pessoas e feriu outras 53. Imagina as famílias dessas pessoas nesse momento enlutadas. Esse louco era um religioso, um radical islâmico, ao que tudo indica. Sabe qual é o nosso papel? O nosso papel é amar. E o nosso papel é dizer ao mundo que o nosso Deus é um Deus de amor. E o nosso papel é dizer para todos aqueles que sofrem que há verdadeira esperança no Evangelho de Cristo Jesus. E quando eles perguntarem como é que você sabe disso, nós vamos dizer: eu sei porque eu fui amado. Eu sei porque é isso que eu tenho vivido. Eu sei porque eu tenho esperança. E em Cristo Jesus, no Deus da eternidade que se fez homem, você também pode ter. Amém? Que Deus use nossas vidas para propagar a boa notícia do amor, em um mundo cheio de ódio e cheio de indiferença. Que nós possamos ser a revelação de Cristo na vida das pessoas.